meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver. Semelhança, Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória. Boa noite, saúde os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão vendo, eu estou aqui na IBP, né? E é impossível vir aqui à IBP e não lembrar do rosto de alguns de vocês, pessoas que sentam sempre no mesmo lugar, uns que sentam do lado direito, no meio, na esquerda, e a gente está aqui no templo e a gente, ao vir aqui, lembra do rosto de cada um de vocês. Mas é assim que Deus quer que nós cultuemos aí nesse momento, né? Você aí na sua casa, e nós vamos estar louvando a Deus e adorando e ouvindo o que Ele tem para nos dizer. Amém? Dito isso, eu queria
incentivar você, membro da Igreja IBP, você que assiste os nossos cultos, a acessarem as mídias sociais da igreja. Aproveite para acompanhar os cultos que você de repente tenha perdido. Tem programação para as crianças lá. Aproveite para conhecer um pouco da nossa igreja, você que não é membro. E você que é membro, prestigie os trabalhos que a nossa igreja tem feito. Você já deve ter visto na propaganda no início do culto aí, as atividades que a igreja tem no meio da semana. Não deixe de participar. Aproveite, acesse as mídias sociais da igreja. E você, agora eu quero falar com você, membro da IBP. A igreja, ela continua firme. Nós não temos vindo aqui à igreja e nós continuamos cultuando a Deus aí na sua casa de uma maneira diferente. E não tem sido diferente também com relação ao culto a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Não deixe de cultuar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse momento que eu estou falando, está aparecendo aqui a conta corrente da igreja e a agência. Você tem a oportunidade até de tirar uma foto e guardar isso e fazer a sua transferência ou fazer o seu depósito. Caso você tenha algum problema para entregar o seu dízimo, você pode falar com os céus, você pode ligar para o tesoureiro da nossa igreja. Amém? Não deixe de cultuar a Deus com os seus dízimos. E dando continuidade à sucessão pastoral, hoje o pregador que vai nos trazer a mensagem é o pastor Adesilto Silvestre. Olá, boa noite, meu irmão. Como é bom estarmos juntos novamente. Deus nos abriu esta possibilidade de, através deste formato, culto online, participarmos de um segundo culto com você. É uma alegria muito grande para o meu coração, alegria para a nossa família. Eu queria transmitir isto para você esta noite. Igreja do Parque é uma agência do reino que tem trabalhado arduamente. Está, mesmo neste tempo de pandemia, ela continua em ação, continua em atividade. Nós rendemos graças a Deus por isso, e é o que nós ouvimos de todas as igrejas do Senhor, que mesmo em um tempo como este, quando não podemos nos reunir presencialmente, a igreja continua ativa, e graças a Deus por isso. Certamente você tem se comunicado com os irmãos, com os amigos, através destas ferramentas, WhatsApp, Facebook. Utilize essas ferramentas da melhor forma possível, para que possamos manter aquecidos os nossos corações. Muito obrigado. Eu queria convidar você agora para mais uma vez, em mais uma oportunidade, podermos meditar na palavra de Deus, orando e pedindo a Deus iluminação para trazer uma mensagem à igreja. Ele colocou no meu coração uma série de mensagens a respeito dele, o Senhor. Mensagem passada eu falei a respeito do Senhor do caminho, e hoje eu queria falar com você a respeito do Senhor do inverno. A base bíblica para nós esta noite está no livro de Gênesis. Continuaremos esta linda história a partir do verso 15 ao verso 22. E diz assim, verso 13 ao verso 22. E nós lemos assim na palavra do Senhor: as águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava totalmente seca. Então Deus falou a Noé: sai da arca juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Traze para fora todos os animais que estão contigo, de toda criatura, tanto aves como grandes animais, e todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Então Noé saiu, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E todo animal grande, todo animal rastejante e toda a ave, tudo
o que se move sobre a terra, segundo suas famílias, saiu da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo o animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má, desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala continuamente ao nosso coração. E nós descansamos de que, seja o momento que for, a ocasião, as dificuldades que vierem, é o Senhor quem nos guarda. E confiando nas Tuas promessas e na Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Li uma postagem de um querido pastor Paulo Roberto Soria, pastor da Igreja Batista do Alto da Moca. Naquela mensagem que ele trazia uma reflexão a respeito da chegada do inverno. E em certa parte do seu texto, ele escreveu: o Senhor Deus criou as estações para o bem da humanidade. O Senhor determinou os limites da terra, formou as estações, o verão e o inverno. Salmo 74, 17. Na vida também temos vários movimentos e precisamos estar preparados para todos, principalmente nas estações do ano, como para períodos de nosso viver. Tanto com a idade que se tem, como por situações que se experimenta, por circunstâncias boas e por vicissitudes. A virtude está em se preparar de forma condizente, sem se estressar e se desesperar diante de dificuldades. O inverno da vida pode ser o momento no qual passamos por lutas e nos sentimos desamparados e nos desanimamos. No entanto, pouco importa quão dura é a luta, quão difícil a passagem. Precisamos nos manter perseverantes e constantes, depositando nossa confiança no Senhor da vida. Nossa felicidade está posta na misericórdia de Deus e não em méritos nossos. Nós precisamos nos lembrar que, culturalmente, estas estações de inverno e verão, os tempos extremos, trazem uma grande mudança no comportamento humano, seja nas vestimentas, seja na forma de agir, na conduta nossa. Essas duas estações trazem grande transformação. Nós mudamos de uma para outra. E nós encontramos com muita facilidade informações sobre esta cultura que tomou conta da humanidade. Período de verão. Aqueles que podem, aqueles que têm condições, têm a sua casa de verão. E o que é uma casa de verão? A casa de verão é um lugar confortável, aprazível, aberto, onde você pode encontrar amigos, desfrutar daquele momento, gozando de alegria com filhos, famílias e outras pessoas que possam se achegar. É assim que nós conhecemos uma casa de verão, quando vimos, quando assistimos a um filme, quando lemos a respeito. A casa de verão é assim, um lugar que oferece um espaço amplo para que você possa desfrutar daquele momento
que a natureza vem oferecer para você. E a casa de inverno? A casa de inverno, ao contrário, ela é um lugar fechado, um lugar reservado, mas é um lugar que te oferece segurança com relação à natureza, mas traz conforto. Ela é uma moradia de aquecimento e ela foi construída com o propósito de proteger. A casa de verão, ela é aberta. A casa de inverno, ela é fechada. Ela vem te proteger daquilo que acontece na natureza. Após um longo e tenebroso período de isolamento do mundo, Noé precisava retomar a sua vida e sair da casa de inverno. Vocês lembram? Noé abandonou a sua família, Noé precisou abandonar tios, sobrinhos, parentes, consogro, consogra. Imaginem todo aquele tempo dentro da arca, as preocupações de Noé em consolar as suas noras, que perderam pai, perderam mãe. Quanto sofrimento aconteceu dentro daquela arca. Noé precisava ser um homem de muita estabilidade. Poucas vezes nós podemos ver, assistir algum filme, ou talvez você imaginar o que aconteceu dentro daquela arca naqueles dias. Quanta tristeza naqueles corações. Ao mesmo tempo que se sentiam cuidados, guardados, protegidos do que acontecia fora, um forte temporal. Eles tinham no seu coração muita tristeza, muita lamentação, muita angústia, porque todas as pessoas que eles conheciam e amavam estavam mortos. Segurança. Noé estava seguro dentro da arca. Junto com a sua família, ele havia escapado da condenação mundial. Pensem, hoje, quando nós ouvimos falar a respeito da pandemia, e logo no início dela, muitos crentes pensaram, e têm pensado agora com algumas outras situações que têm ocorrido, será que é a volta de Jesus? Será que estamos chegando no fim do mundo? É isso que a palavra diz. Quando Jesus voltar, esse mundo vai passar. Pessoas serão condenadas a uma morte eterna. Pessoas serão condenadas à separação eterna de Deus. Hoje, toda a humanidade vive debaixo de um reino, do reino do Senhor. Toda a humanidade, os salvos e aqueles que ainda não têm a Jesus como Salvador, continuam vivendo sobre essa guarda de Deus, que preserva a humanidade, preserva as constelações, o mundo e tudo que nele há. É como a palavra diz, mas chegará o dia final, o dia do julgamento, quando tudo isso terá um encerramento. E foi isso que Noé havia enfrentado, o fim do mundo que ele conhecia. E ele estava dentro da arca com a sua família, depois de ter consolado, ter confortado, conversado com todos, ali eles estavam guardados. Ele abre a janela e vê que a terra está seca. Como será este recomeço? Na arca, Noé tinha conforto. Ele estava na melhor moradia de todo o mundo, porque tudo havia se acabado. E em hebraico, na palavra em hebraico, casa é bait, que também é traduzida para lar, e é um local grande o suficiente para se ter todo o conforto que se precisa. Na arca, onde eles estavam, eles tinham todo o conforto que precisavam. Não sabiam o que iam encontrar fora da arca, porque fora da arca tudo havia sido destruído. Na arca, Noé encontrou estabilidade. Eles estavam protegidos. Durante o período em que choveu torrencialmente, era água por baixo, era água por cima, fortes ventos destruidores. Imaginem que o mundo foi
arrasado. Na época, aquela terra foi assolada e destruída. Somente a arca foi conservada. E Noé estava ali, naquele lugar, naquela casa que lhe dava segurança e conforto. Mas nós precisamos tirar lições desse texto. E a primeira lição que eu queria que nós tirássemos, Deus falou ao meu coração, é que Deus é o Senhor do inverno, porque Ele ama o homem. Foi Ele quem instituiu as estações do ano. E Ele instituiu o inverno porque há uma necessidade de que ele aconteça. Para que a natureza tenha o seu ciclo funcionando. Verso 15 e verso 16 diz assim: Então Deus falou a Noé: saia da arca, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Deus poderia ter falado para Noé: saia da arca, pegue tudo que tem aí dentro e saia da arca. E recomece. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele poderia ter dado esta ordem e deixado Noé seguir retomar a sua caminhada de homem justo, de homem correto. Certamente Noé criou e educou a sua família com este mesmo formato. Mas não foi isso que Deus fez. Deus quis mostrar para Noé que ele estava olhando para ele, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua nora, e dizendo: Noé, eu sei como está o seu coração nesse instante. E eu quero dizer para você que eu os amo como você ama. E por isso saia da arca você, pegue a sua mulher, pegue na mão os seus filhos, prepare-os, as suas noras, porque vocês precisam sair da arca. Vocês precisam retomar a história da vida, da sua vida. Deus conhece o coração e o sentimento que envolve o coração do ser humano. Então, com estas palavras, ele deixou muito claro: eu estou cuidando de você e também da sua família. Porque eu quero honrar aquilo que você colocou em seu coração, de me seguir, de me conhecer, de me agradar. Deus é o Senhor do caminho, Deus é o Senhor do inverno, Deus é o Senhor da vida. Vocês devem ter ouvido já uma frase muito conhecida. Nós comumente falamos: Deus dá o frio conforme o cobertor. Frase conhecida, não? Deus dá o frio conforme o cobertor. É uma capacidade indescritível que o Senhor nos dá para resistirmos às perdas como estas que eu e você temos sofrido nas nossas igrejas, nos nossos amigos, as nossas famílias. Pessoas nestes dias perderam o papai, perderam a mamãe, perderam o irmão, perderam o filho, a filha querida, pessoas muito próximas. E talvez nós pudéssemos imaginar que perder alguém tão querido, tão amado, seria o fim da vida. Mas Deus nos capacita para resistirmos a estas perdas e continuarmos, prosseguirmos. E talvez alguns pensem: quando se perde alguém assim, você desiste da vida, você desiste daquilo que é importante para você, a retomada vai ser diferente, você não vai ser tão positivo como era antes, você não vai ter tanto ânimo, não vai ser tão criativo, mas Deus nos deu uma resiliência. E nós somos capazes de atravessar momentos difíceis, profundamente difíceis, como foi para Noé e toda a sua família. Quando perderam as pessoas mais queridas que eles tinham, eles
tinham que ser capazes de recomeçar, e foram capazes. E Deus sabia disso, e por isso Deus os desafiou. Saiam da arca. Saiam da arca, porque eu estou com vocês. É o amor que permeia o coração humano e nos faz capaz de dar abrigo, alimento, apoio ao desesperançado. Nós temos visto quantas ações sociais, muitas igrejas, muitas organizações, a humanidade se movendo para dar assistência ao desamparado, seja em que circunstância for. Agora, neste período da pandemia, mas nós já vimos ações da humanidade por causa do furacão, por causa de tormentas, por causa da guerra, a humanidade se movimenta para ajudar o próximo. São ações que nascem no coração, um coração criado à imagem e semelhança de Deus. É assim que o homem se identifica com o seu Criador. E é por isso que nós podemos afirmar que todo o ser humano sente a falta, a ausência e a distância que está de Deus. Por isso nós temos esta responsabilidade de levar esta mensagem, a mensagem de salvação, ao encontro da criatura que está distante do seu Criador. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Deus é o Senhor do inverno, porque Ele ama a humanidade. Ele demonstrou o seu amor por Noé, quando resgatou Noé e a sua família. Mas Deus ama a humanidade. O verso 21 e 22 dizem: o Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Todas as providências necessárias foram tomadas por Deus para a preservação do homem aqui na terra. E tem sido assim na contínua história da humanidade. Se nós pudéssemos pensar que tudo iria parar na história de Noé. Após a promessa de Deus, Deus deixaria o homem andar e caminhar ao seu bel prazer para ter um encontro com Deus. Talvez nós cairíamos no mais triste pensamento, nas mais tristes conclusões. Porque esse mesmo Deus que disse que não iria mais destruir a humanidade, teria abandonado a humanidade na sua maldade, que é o que ele diz. O coração do homem é continuamente mau. Assim como nós vemos a presença de Deus em vários momentos, em várias circunstâncias na história da humanidade, nós vemos que o homem não se rende a esse Deus e tem continuadamente também causado o mal ao seu semelhante. Seja em sua própria nação, seja através de guerras para conquistar outros espaços, outras áreas, seja na guerra industrial. Você conhece circunstâncias, já ouviu, acompanha recentemente uma guerra política, onde os homens, pensando em tirar o maior proveito que possam da circunstância, abandonam o seu próximo à morte. Homens que preferem recolher o dinheiro público do que utilizá-lo para o bem da sociedade. Vão pagar um preço, estão pagando este preço, mas vidas não poderão ser retomadas.
caminhadas não poderão ser iniciadas, porque essas pessoas, essas vidas foram perdidas. E assim tem sido na história da humanidade. É o homem quem causa mal ao próprio homem. É o homem quem abandona o seu semelhante. É o homem quem deixa de estender a mão para aquele que precisa de ajuda. Mesmo que Deus tenha colocado em seu coração o desejo de ser e a necessidade de ser igual a Ele. Mas o homem cria suas próprias regras, como na época de Noé. E nas suas regras, ele é capaz de, pelo seu bem, abandonar o próximo. Quando Deus diz que não vai abandonar mais a humanidade, que não vai causar o mal, porque o mal é consequência do próprio homem, do seu coração, Deus vem trazendo para nós uma forma na história da humanidade, a história do resgate, o resgate divino. E Deus vem agindo assim, através dos povos, através do povo de Israel, até chegar na vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Ele tornou possível a providência da preservação de toda a humanidade. Nós temos o nosso tempo aqui na terra. E nós também temos a possibilidade de, enxergando o sacrifício de Jesus, aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Ganhando assim a possibilidade de entrarmos no processo da eternidade. Na eternidade não haverá frio, nem haverá calor. Não haverá verão, nem haverá inverno. Dia e noite lá não existirão. Apocalipse 21:4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que bênção será quando nós estivermos vivendo na presença do nosso Deus. Este lugar seguro, este lugar confortável, esta casa de inverno, onde todos estaremos juntos e reunidos, será a presença do nosso Deus. Já não haverá mais necessidade de uma casa de verão para que isto aconteça. Não haverá necessidade de nos isolarmos, somente nós e a nossa família, para nos afastarmos da humanidade que está perecendo e que irá passar. O mundo que será destruído, não haverá mais este tipo de pensamento. Todos nós estaremos na presença, todos aqueles que têm a Jesus como seu Salvador, estaremos na presença de Deus, guardados, seguros, confortavelmente na presença do nosso Pai. Assim como Noé se sentiu naquela arca junto com a sua família. Cada um de nós também se sentirá deste jeito, desta forma. Que bom, querido irmão, nós podermos viver esta certeza. Que bom sabermos que Deus lança desafios assim para mim e para você. Vivemos este tempo, nesta época de pandemia, quando a preservação é estarmos dentro das nossas casas, guardados, protegidos. No início, 1 mês, 2 meses, agora mais de 90 dias, e talvez esse período se estenda. Novos formatos para se trabalhar, para se estudar, tiveram que ser encontrados. Filhos estudando dentro de casa com seus pais. Imaginem que para uma criança de 3 anos, 1/3 de sua vida, no caminhar que estamos vivendo, 1/3 de sua vida ele viveu plenamente junto com os seus pais. Ali, dia e noite, acordado, estudando, seu papai trabalhando, sua mamãe trabalhando dentro de casa, 1/3 de sua vida. Foi o que aconteceu com Noé.
dentro da arca, junto com sua esposa, seus filhos, suas noras. Em nenhum momento havia separação. Todo o tempo estavam juntos, construindo a sua vida, construindo o seu relacionamento. Eu tenho certeza que isso tem acontecido com você também. Como você tem desfrutado deste período de isolamento junto com a sua família? Certamente, no período em que Noé esteve com a sua família, ele que era este homem que andava buscando agradar a Deus com justiça, um homem de moral ilibada, ele teve que passar isso para os filhos, para a nora, sua esposa teve que enxergar nele: este é o homem com quem eu casei. Não é uma mentira, não é uma invenção, não são os outros que dizem isto. Não há mais ninguém para contar a história de Noé. Todos que com ele conviviam passaram. Restava apenas aquilo que Noé era de verdade. Quem eu e você somos em casa? Nós somos essa pessoa verdadeira. A sua esposa, a sua mamãe, o seu irmão, seus filhos reconhecem você dentro de casa. Ouvimos falar a respeito do índice de violência contra a mulher e a criança. Quanta tristeza! Quanta tristeza! A ministra Damares disse assim: eu tenho meu coração partido. Isso me entristece muito, porque a pandemia fez com que nós prendêssemos o predador e a presa no mesmo ambiente. A criança está ali sob a guarda daquele que dela abusa. Graças a Deus que dentro das nossas igrejas, se algo assim acontece, é no menor dos números. De alguém que não tem buscado na palavra de Deus orientação, nem tem buscado no Deus da palavra a ação do Espírito Santo. Mas vocês já imaginaram quanta tristeza vive esta família, esta criança, esta mãe, esta mulher que apanha do seu esposo? Que situação difícil esta família é obrigada a viver. Quem você é dentro da sua casa? Você tem podido orar com a sua família na hora das refeições? Você tem desenvolvido o culto doméstico? Nós tínhamos todas as desculpas possíveis, todas as desculpas possíveis para dizer: eu não consigo fazer o culto doméstico porque os nossos horários não batem, nós não temos tempo, nós nos perdemos, eu não consigo, meu filho sai uma hora de casa, outra hora sou eu, minha esposa, nós temos horários diferentes e por isso nós não conseguimos ter um culto doméstico, por isso nós não conseguimos ler a Bíblia juntos, somente aos domingos nós podemos ir à igreja. Esse tempo acabou. Neste período de pandemia, você teve todas as oportunidades possíveis para desenvolver esta forma de viver dentro do seu lar. Quantas vezes você leu a Bíblia com a sua família? Quantas vezes você orou com os seus filhos, pelo emprego dele, pela aula, pelo professor dele? O seu filho trouxe um nome e disse: pai, mãe, meu amigo perdeu o vovô, perdeu a vovó, e você orou com o seu filho pela perda do amigo, para que Deus o sustente, dê a ele condições de testemunhar. Quantas vezes você fez isso? Ou quantas oportunidades nós perdemos? Teremos que sair da arca, teremos que sair da casa de inverno. Voltaremos a enfrentar o mundo. Um mundo perdido. Perdido porque não tem Deus. Como essa nossa família, que está sendo preparada nesses 90 dias, sairão de casa novamente. Que crentes nós temos a oportunidade de formar dentro do nosso lar? Não é o pastor,
não são os diáconos, não é a igreja. Temos feito o possível para que isso aconteça. Mas tudo isso é real e verdadeiro dentro da sua casa, dentro de casa. Você é o sacerdote presencial. É você quem foi instituído por Deus para ser o líder espiritual da sua casa. Você está preparado para sair deste conforto do seu lar? Tem preparado a sua família para sair da casa de inverno e voltar a viver no mundo? Porque se Jesus não voltar, você terá que sair. Se prepare, prepare os seus, para que nós possamos sair fortalecidos, melhores do que entramos, vivendo conforme a vontade de Deus. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, porque a tua palavra nos fortalece. A tua palavra preenche o vazio do nosso coração e da nossa alma, nos traz conforto. E nós reconhecemos que, por mais que a nossa mente e o nosso coração desejem ficar em um ambiente onde nos sintamos seguros, o Senhor tem colocado diante de nós desafios, os desafios da vida, de sermos homens e mulheres que vivam de uma forma honrada, dando testemunho da tua presença em nós. Nos abençoa, Senhor, para que assim possamos viver, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, porque assim nós cremos e nós te rogamos que o teu amor, ó Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a doce consolação do teu Santo Espírito seja sobre nós, seja sobre toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Eu queria agradecer a você por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Igreja do Parque. Deus abençoou a minha vida com essas reflexões, me iluminando com essa história, linda história de Noé. Eu que, como você, também tenho precisado ficar dentro de casa, recolhido, mas estudando, me comunicando através do WhatsApp, do Facebook, procurando testemunhar, levando palavras de consolo e conforto. Eu não sou melhor do que você. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Somos irmãos em Cristo. Que nós possamos prosseguir esta nossa missão dada pelo Senhor, de levar o consolo àquele que precisa, o conforto àquele que tem necessidade, e uma mensagem de salvação ao coração perdido. Que Deus abençoe a sua semana. Um grande abraço.